Olá! Bem-vindo de volta ao Voz do Reino. Que alegria ter você aqui novamente. Meu nome é Alana e hoje chegamos ao episódio 4, capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Nos capítulos anteriores, vimos Jesus curando, chamando discípulos e enfrentando oposição. Hoje, Jesus muda seu método de ensino. Ele começará a usar parábolas, histórias simples com verdades profundas. Prepare seu coração para este momento com a palavra de Deus. Vamos à leitura bíblica de hoje, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. De novo, passou Jesus a ensinar à beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco e ali se assentou, sobre o mar, e todo o povo estava em terra, junto à praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu sobre solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas, aos de fora, tudo se lhes diz por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se, e haja perdão para eles. Então, lhes perguntou: não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os à beira do caminho, onde a palavra é semeada, e, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo, antes, de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Também lhes disse: vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama. Não é antes para ser colocada no velador, pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se fez escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, lhes disse: atendei ao que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido vos medirão, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois, a espiga, e, por fim, o grão cheio na espiga. E, quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse também: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas, uma vez semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento,
e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então, lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos refletir juntos. Que capítulo rico! Jesus nos ensina sobre o reino de Deus através de histórias simples, mas profundas. A parábola do semeador é pessoal. Jesus não fala sobre 4 pessoas diferentes, mas sobre 4 tipos de solo no mesmo coração, em momentos diferentes da vida. Às vezes nosso coração está duro como o caminho. Outras vezes, estamos empolgados, mas sem raízes. Há momentos em que as preocupações e ambições sufocam a palavra. E então há momentos em que realmente ouvimos, recebemos e produzimos frutos. A pergunta não é: que tipo de solo você é? A pergunta é: que tipo de solo você está sendo agora? Observe o que sufoca a semente, não apenas as coisas más, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições. Coisas que parecem normais, até legítimas. O inimigo não precisa nos afastar com o mal óbvio. Ele nos distrai com o urgente, com as preocupações, com os sonhos de sucesso. Jesus também nos ensina que o reino de Deus cresce misteriosamente. O agricultor planta, mas não sabe como a semente cresce. Da mesma forma, plantamos a palavra, mas é Deus quem dá o crescimento. Nossa parte é semear fielmente e confiar no processo de Deus. O grão de mostarda nos lembra que começos pequenos podem ter resultados extraordinários. Não despreze os pequenos começos. Aquela pequena atitude de obediência, aquela oração sussurrada, aquele ato de bondade, tudo isso pode crescer de formas que você nunca imaginou. E então, no final do capítulo, temos a tempestade. Os discípulos entraram em pânico enquanto Jesus dormia. Mas observe, foi Jesus quem disse: passemos para a outra margem. Se Jesus disse que vão atravessar. A tempestade não pode impedir o plano de Deus. Jesus repreende o vento e o mar com as mesmas palavras que usava para repreender demônios. Emudece. Ele tem autoridade total sobre a criação. E então vem a pergunta penetrante: como é que não tendes fé? Onde está seu coração hoje? Que tipo de solo você tem sido? O que está sufocando a palavra em sua vida? E em meio às tempestades, você confia que Jesus está no barco com você? Vamos orar. Senhor Jesus, prepara o solo do nosso coração. Tira a dureza, aprofunda nossas raízes, remove os espinhos das preocupações e ambições que nos afastam de Ti. Ajuda-nos a ser solo fértil que produz frutos abundantes. Obrigado porque Tu és quem dá o crescimento. E nas tempestades da vida, lembra-nos de que Tu estás no barco conosco. Aumenta nossa fé. Em Teu nome. Amém. Amanhã continuamos com o capítulo 5, onde veremos o poder de Jesus sobre a morte, sobre demônios e sobre doenças incuráveis. Se este conteúdo tem abençoado você, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Que a paz do Senhor esteja com você. Até amanhã.